Olá, crianças! Tudo bem, meus amores? Estamos de volta para mais uma aula e hoje vocês vão escutar uma história sobre um menino que era um boneco de madeira. E aí, depois de muitas aventuras, de muitos aprendizados, aí ele se transformou em um menino de verdade, tá bom? Fiquem agora com a história do Pinóquio. Era uma vez Pinóquio. Pinóquio era um boneco de madeira que foi criado pelo carpinteiro Gepeto, um velhinho solitário que não tinha família e sonhava ter um filho. Foi então que fez um boneco de madeira. O boneco ficou tão perfeito e bonito que recebeu o nome de Pinóquio. Gepeto desejou de todo o coração que ele fosse seu filho, o filho que ele não teve. À noite, ao dormir, pediu para as estrelas que Pinóquio se tornasse um menino de verdade. Durante a noite, o boneco foi visitado por uma fada, a fada azul. Ela o tocou e ele criou vida, mas continuava a ser um boneco de madeira. Por isso, a fada resolveu dar ao boneco o grilo Pepe, que teria o papel de ser a consciência de Pinóquio. Gepeto ficou muito feliz, cuidava muito bem de seu filho Pinóquio, dava conselhos e o orientava sobre o que era certo e errado. Gepeto mandou Pinóquio para a escola, acompanhado pelo grilo Pepe, mas ele não gostava, achava uma perda de tempo. Tanto achava que certa vez, a caminho da escola, ele encontrou a raposa e o gato, que convenceram a desviar do caminho da escola e não escutar o grilo Pepe. Pinóquio era inocente, confiava nas pessoas mesmo sem as conhecer. Era curioso, de tudo queria saber e tudo perguntava. Mas também era teimoso, desobediente e muitas vezes mentiroso. O boneco desobediente seguiu com os seus novos amigos e acabou encontrando com Stromboli, dono de um teatrinho de marionetes. Ele prometeu transformar Pinóquio em um artista famoso. Nesta noite, Pinóquio foi a estrela. Stromboli pensou logo na fortuna que ganharia com o boneco e o prendeu em uma jaula ao término do espetáculo. Pinóquio ficou desesperado, mas o grilo foi esperto e conseguiu pedir socorro à fada, que enviou a borboleta mágica para salvá-lo. Ao se recuperar do susto, Pinóquio deu de cara com a borboleta, que o perguntou onde morava e ele mentiu, disse que não tinha casa. A borboleta perguntou novamente e ele continuou com a mentira. A cada mentira, seu nariz crescia e crescia. Assim, a mentira foi logo descoberta pela borboleta ao ver o nariz de Pinóquio crescer. Pinóquio começou a chorar, pois não queria aquele nariz comprido e feio. A borboleta acabou fazendo um combinado com o boneco, que se ele se comportasse bem, o seu nariz voltaria ao normal e não cresceria mais. Pinóquio prometeu cumprir o combinado, voltou para casa e também a frequentar a escola. Tudo andava bem, até que novamente no caminho para a escola encontrou a raposa e o gato, que convenceram a conhecer uma ilha chamada de Ilha dos Prazeres, um local onde ninguém precisava ir à escola e nem trabalhar. Assim disseram seus amigos. Pinóquio nem pensou duas vezes e foi correndo conhecer a tal ilha. A ilha era repleta de brinquedos super legais e cheia de doces deliciosos. Pinóquio sentiu-se no paraíso, mas como nada vem fácil e sempre devemos desconfiar de pessoas e lugares diferentes, eis que as orelhas do boneco começaram a crescer e foram crescendo e crescendo. Pinóquio ficou com medo de se transformar em um burro. Todas as crianças que iam para esta ilha
acabavam se transformando em burrinhos e o local estava cheio deles. Pinóquio pediu ajuda ao grilo e, mais uma vez, ao ser perguntado o que estava fazendo naquele lugar, ele mentiu e seu nariz começou a crescer. O grilo o alertou que ele acabaria em um curral como os outros meninos, que foram para a ilha, e Pinóquio desesperou-se e pediu para que o grilo o tirasse dali. Então pediram ajuda à fada e acabaram salvando também todas as crianças que estavam presas na ilha. Ao voltar para casa, não encontrou seu pai. Procurou por todos os lugares possíveis, até que estava andando por uma praia e encontrou uma garrafa com uma carta dentro. A carta dizia que Gepeto havia saído à procura de Pinóquio no mar, onde fora engolido por uma baleia gigantesca. Foi então que o boneco aprendeu com o grilo a construir uma jangada e partiram à procura da baleia. Procuraram, perguntaram a todos que encontravam pela frente e nada. Passados 2 dias, avistaram uma baleia que vinha na direção deles. Tentaram fugir, mas não conseguiram. Foram engolidos. Achavam que não teriam como escapar, mas ao procurarem uma saída dentro da baleia, acabaram encontrando Gepeto. Gepeto contou-lhes o acontecido, que como foi que foi para dentro da barriga da baleia. Todos ficaram felizes. Gepeto e Pinóquio se abraçaram muito. Pinóquio pediu desculpas ao seu pai e prometeu não desobedecer, pois estava muito arrependido. Os 3 ainda estavam dentro da barriga da baleia e precisavam sair o mais rápido dali. Foi quando o grilo Pepe teve a ideia de acender uma fogueira dentro da baleia, pois estava repleto de galhos, madeiras de navios naufragados que foram engolidos pela baleia gigante. Acenderam então a fogueira e, com a fumaça, a baleia espirrou, jogando-os para fora. Foi um susto em tanto. A partir deste dia, Pinóquio prometeu e passou a ser mais dedicado aos estudos e aprendeu a não mentir mais. Ficou tão bom que no dia do seu primeiro aniversário, a fada azul o transformou em um menino de carne e osso. Gepeto ficou muito feliz, porque agora tinha um filho de verdade. Fim. Em quantas confusões o Pinóquio se enfiou? Pois é, isso porque ele era desobediente, ele era teimoso, ele não respeitava, não é? Então ele era desobediente. Quando o papai dele, o senhor Gepeto, pediu para que ele fosse para a escola, ele foi com outras pessoas estranhas que ele não conhecia, ele foi para um outro lugar e aí teve confusão. Ele não obedeceu, ele mentia. E toda vez que ele mentia, o nariz dele crescia. Então, já pensou se com a gente fosse assim? Se a gente mentisse e o nariz crescesse? Mas o nariz da gente cresce quando a gente mente? Não, né? Não cresce. Mas nem por isso pode mentir, porque mais cedo ou mais tarde essa mentira pode ser descoberta. E aí, se você falasse a verdade antes, por exemplo, você quebrou alguma coisa ou perdeu alguma coisa, tem que falar para o papai ou para a mamãe ou para a vovó, para alguém que cuida de você. Por quê? Porque você contando, a pessoa, o papai ou a mamãe, eles podem até não ficar bravos, mas se você mentir, aí sim vai ficar muito bravo. O Pinóquio encontrou também algumas crianças que não queriam estudar, que não queriam ir para a escola e foram parar num lugar perigoso. Então, a gente tem que entender que tem tempo para tudo. Tem tempo para brincar, tem tempo para estudar, tem que ter tempo para descansar. Não pode ser tudo ao mesmo tempo, tudo o tempo todo, porque tudo tem que ser na medida, tem que ter equilíbrio, certo? Então, é necessário que a criança aprenda a respeitar,
a criança aprenda a obedecer, a criança aprenda a não mentir. E isso tem que levar para a vida inteira, porque é o que faz bem para a gente viver respeitando o próximo, respeitando os pais, os professores, né? Respeitando os mais velhos, respeitando os amiguinhos, respeitando também quem não é seu amiguinho, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da história. E agora, assim, vocês vão fazer a atividade aí que a gente enviou, que é a atividade de pintura do Pinóquio, tá certo? Então, caprichem na pintura, não borrem, pintem bem direitinho para não deixar nada em branco no desenho, tá certo? E não se esqueçam também de pôr o nome na tarefinha, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula!